Se você achou que já viu de tudo por aqui, lagostas mutantes, caranguejos do tamanho de um Fiat Uno, estradas que fazem o Waze pedir demissão, polvo gigante tratadas como celebridades e muito mais, segura o estômago porque hoje o buraco é mais embaixo e tá cheio de óleo fervendo. E hoje, meus amigos, vamos mudar um pouco de assunto e falar daquele que é o verdadeiro herói da cozinha. Porque vamos ser sinceros, sem ele, nenhum MasterChef seria famoso, nenhum prato teria sabor e muita comida por aí pareceria castigo da vida. Sim, senhoras e senhores, o sal, esse pozinho mágico que faz até batata sem graça virar estrela de cinema. Você aí, achando que só existe esse salzinho básico que vai na batata frita? Pois é, meu amigo. O mundo do sal é quase um multiverso temperado. Hoje vou te mostrar os diversos tipos de sal, suas curiosidades, benefícios e, claro, umas esquisitices que vão te deixar de boca aberta e com sede. O sal não é só para realçar o sabor da comida, não. Ele também é usado na conservação de alimentos, como o famoso bacalhau e as azeitonas que ficam nadando felizes na salmoura. Sem sal, metade das delícias do mundo não existiriam. E a outra metade ficaria meio sem graça, tipo arroz sem feijão ou piada sem graça do tio no churrasco. Vamos falar dos tipos de sal, minha gente? Para começar, um velho conhecido, o sal marinho. Esse aqui é praticamente o champanhe dos sais. Chique, fino, delicado, colhido manualmente na superfície da água do mar, tipo aqueles modelos que só trabalham pegando o melhor ângulo. Ele é o sal gourmet que olha para os outros sais e solta. Ai, queridos, vocês são muito processados para andar comigo. Mantém mais minerais, dá aquele sabor elegante no prato e ainda desfila como se fosse a celebridade da cozinha. Basicamente, é o sal Nutella, o influencer dos temperos, só que sem cobrar publi e nem gastar fortuna em terapia depois. Agora temos o sal marinho integral, também conhecido como o sal raiz. Ele é cheio de minerais, vem úmido, meio escuro. Parece até que acabou de sair da academia pingando suor. Mas calma, não é nojento não, é saudável. Mantém magnésio, cálcio, potássio e ainda tem aquele ar de natureba raiz, que não se vende para o sistema. É o sal que chega e fala, refinar? Eu? Jamais! Aqui é 100% natural, meu chapa. Se fosse pessoa, estaria morando num sítio, plantando orgânicos, tomando kombucha no café da manhã e dizendo que nunca mais usou micro-ondas na vida. Ele é tipo aquele tio alternativo que todo mundo tira sarro, mas no fundo sabe viver mais saudável que a gente. No paladar, a diferença é clara. Ele tem um sabor mais encorpado, mais rústico, que realça os alimentos de forma natural. É aquele tempero que não só dá gosto, mas traz uma camada a mais de personalidade para o prato. Usar esse sal é quase como sair de um fone de camelô e colocar um fone profissional. De repente você percebe detalhes que antes passavam batido. E o melhor, por ser mais intenso, você precisa de menos quantidade para temperar. Ou seja, menos sódio, mais minerais e ainda dá aquele ar de que você é um chefe gourmet quando coloca na comida.
Direto da França, temos o sal marinho cinzento de Guérande, também chamado de o sal que parece que tomou banho de lama. Mas calma, não é sujeira não. Esse tom acinzentado vem da argila mineral da região onde é colhido, que deixa o sal cheio de nutrientes extras. É quase um spa natural, só que em vez de hidratar a pele, hidrata seu prato. Rico em magnésio, cálcio e outros minerais, ele é considerado mais nutritivo que o sal refinado. No paladar, traz um gosto mais encorpado, levemente úmido e até meio terroso. Não estranhe, esse sabor diferente dá profundidade aos pratos, especialmente peixes, frutos do mar e carnes mais delicadas. É como se fosse o vinho dos sais. E claro, vindo da França, não podia ser diferente. Esse sal chega com todo o estilo francês, de boina, baguete debaixo do braço, bigodinho fino e ainda pedindo para você pronunciar o nome dele direito. Guérande, mon amour. É o sal que olha para os outros sais e fala: Pardon, mes amis, vocês não têm terroir. Usar ele na cozinha é tipo dar upgrade automático de mestre cuca. Até o macarrão instantâneo parece prato de bistrô quando leva esse toque. Resumindo, além de saudável, é puro charme francês. Você não tempera, você dá um toque de sofisticação que faz até a panela querer dançar cancan. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo qual sal você mais usa e dá uma passada nos outros vídeos. Aqui sempre tem tema incrível, curioso, daqueles que ninguém imagina que alguém teria coragem de falar. Mas a gente fala. Agora sim, se segurem porque chegou ele, o parente próximo da pantera cor-de-rosa, o sal-gema, direto do interior da Terra, mais conhecido como sal rosa do Himalaia. Esse é famosinho demais. Todo mundo já viu em potinho natureba, em spa caríssimo ou em luminária que parece cristal místico que promete alinhar seus chakras. Rico em minerais, mais suave no sabor e bonito de enfeitar. Mas vamos ser sinceros, ele não vai curar sua ressaca de sábado à noite, nem resolver sua vida amorosa, tá? O máximo que ele faz é deixar sua comida mais charmosa, seu Instagram mais estiloso e sua sala com cara de consultório zen. É o sal blogueirinho, o good vibes only dos temperos. Se fosse pessoa, estaria tirando selfie no alto da montanha, com legenda tipo Namastê e temperê. O sal rosa do Himalaia é o popstar dos sais. Bonito, fotogênico e todo mundo já viu numa prateleira chique ou iluminando a casa da tia mística como se fosse cristal mágico. Mas calma, ele não vai te transformar em monge nem abrir seu terceiro olho, viu? Agora de verdade, ele tem mais de 80 minerais, é quase um buffet mineral. Olha só, magnésio. Ajuda a dar um relax no corpo. É tipo aquele amigo que te diz, relaxa, amanhã você tenta a dieta de novo. Cálcio. Deixa ossos e dentes firmes. É o sal que sussurra. Pode morder a coxinha sem medo, campeão. Potássio. Equilibra os fluidos e espanta a cãibra. Perfeito para você não travar na hora de subir as escadas fingindo que não tá sem fôlego. Ferro. Combate a anemia. É o tempero que dá um gás e fala: bora levantar do sofá, a vida não vai se maratonar sozinha. Zinco. Fortalece a defesa do corpo. Basicamente, é o segurança de balada que barra vírus e resfriado logo na porta. No paladar, ele é mais suave que o sal de mesa. É aquele toque delicado que transforma a batata do forno numa batata chiquérrima. Só cuidado. Por mais rosa, natural e diferentão que seja, no fim das contas ainda é sal. Ou seja, exagerar nele é tipo colocar glitter demais na festa. Fica bonito no começo, mas depois dá ruim.
Pronto, meus amigos. Agora vocês já sabem que sal não é tudo igual. Tem sal rosa de Instagram, sal francês que tomou banho de lama, sal fumado com alma de churrasqueiro e até aquele sal comum que a gente esquece na prateleira. Moral da história: cada um dá um sabor diferente, mas no fim, exagerou. A pressão vai lá pro espaço. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal, comenta aí qual sal você usaria na sua cozinha e, claro, não esquece de assistir os outros vídeos incríveis que estão te esperando aqui. Nos vemos na próxima e sem sal, nem MasterChef se salva!